Bem-vindo à terceira edição do jornal MMM Brasil. Sou Tátila Pereira e hoje vamos falar de um assunto de muita importância: inventos e inventores que mudaram o mundo. Dentre eles está o gênio matemático Sergei Mavrod. Vamos saber mais sobre sua vida e sua criação, que até hoje tem impactado a vida das pessoas no mundo todo. Teremos hoje uma breve conversa com o senhor Alexandre, que irá responder as perguntas mais frequentes sobre MMM. Conheceremos os ganhadores da última promoção do prêmio 1 Bitcoin e do sorteio de 0,3 Bitcoin. Tudo isso e muito mais agora no jornal MMM Brasil. É notório que a vida hoje, se comparada a décadas atrás, é bem prática. Temos ao nosso dispor tecnologias e podemos usufruir de coisas a quais têm tornado nossa vida ainda mais fácil e dinâmica. Nem nos damos conta de que para chegarmos até aqui foi necessária criatividade, dedicação e esforço de pessoas que chegaram a esse mundo antes de nós. Estou falando dos grandes inventores, aos quais devemos muito, pois sem eles, muitas tarefas consideradas hoje simples teríamos uma imensa dificuldade de realizar. Não tem como enumerar todos os inventos e todos os inventores, já que existiram e existem, mas podemos destacar aqui alguns que foram e são um marco na vida da humanidade. A partir de agora, o professor Phil nos levará a uma breve viagem no tempo e nos ajudará a refletir sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas. Ok, Tátila, vamos começar por um invento muito simples. Sem ele, a vida hoje seria muito mais difícil. Por causa dessa invenção, dentre muitos benefícios, hoje podemos nos locomover com praticidade, rapidez e segurança. Eu estou falando da invenção da roda. Como seria a nossa vida sem os carros e os meios de transporte? Em geral, se alguém em algum momento da história não tivesse tido a brilhante ideia de criar essa coisa tão simples e redonda que chamamos de roda, não se tem registro de quem foi o inventor da roda, mas sua invenção é datada de 3.500 anos antes de Cristo, até onde se sabe. Antes dela, os humanos eram muito limitados nas questões do transporte e do deslocamento. A invenção da roda facilitou o desenvolvimento da agricultura e o comércio de mercadorias, assim como viagens de longas distâncias. Hoje, rodas são encontradas em todos os lugares, basta olhar ao seu redor. Outro invento muito relacionado é o motor a combustão interna, desenvolvido por Jan J. Lenner, 1822. O motor a combustão foi inventado em meados do século XIX e sua tecnologia, devidamente modernizada, é amplamente usada até hoje. Em 1876, o motor Otto 4 tempos foi criado por Nikolaus August Otto, 1832, dinamizando a invenção. A lógica era e continua sendo simples. O combustível é sugado, comprimido e então entra em combustão. No quarto tempo, os gases de combustão são expelidos. Os benefícios desse invento está relacionado, dentre outros, o de podermos hoje também nos locomover no dia a dia. A invenção do telefone. Muitos inventores tentaram desenvolver equipamentos para transmitir voz eletronicamente, mas foi Alexander Graham Bell o primeiro a patentear o telefone, em 1876, mesmo ano em que foi criado o motor de combustão de 4 tempos. Sua invenção revolucionou a comunicação global.
encurtando distâncias entre pessoas. Nem é preciso dizer o que surgiu depois como evolução disso: telefones sem fio, celulares, smartphones e muito mais. A lâmpada. Existem pessoas que ainda vivem apenas com a luz do sol, principalmente aquelas que moram em zonas rurais e de difícil acesso. Mas antes o mundo todo estava nessa mesma condição, com o trabalho atrelado à claridade do dia. Mas foi Thomas Edison que levou o crédito como o primeiro a elaborar um sistema completamente funcional em 1879. Com isso, Thomas mudou também nossa hora de dormir. Antes, as pessoas iam se deitar assim que o sol se punha e segmentavam o sono em 2 períodos. Agora, nós dormimos por 7 ou 8 horas seguidas e ficamos acordados o restante do tempo. O computador. Você consegue imaginar o mundo de hoje sem computadores? Para começar, você não estaria assistindo esse vídeo. Muita coisa mudou com os computadores. A comunicação, cálculos, pesquisas, marketing, análise de dados, solução de problemas, educação e entretenimento. O crédito da invenção é dado ao alemão Konrad Zuse, em 1941. Claro, os primeiros computadores eram bem diferentes deste que você está usando agora, principalmente se for um smartphone ou tablet. Eles ocupavam salas inteiras e consumiam quantidades enormes de energia. A internet. A rede que conecta o mundo nem precisa de apresentações ou explicações. Ela possibilita uma infinidade de coisas na sociedade moderna e é indispensável para o nosso modo de vida atual. Lawrence Robert é a pessoa mais comumente creditada pela invenção da internet na década de 60. A internet foi criada por um time de cientistas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e sua função, no princípio, era simplesmente ajudar na comunicação entre os computadores da agência. Provavelmente, eles não imaginavam a proporção que isso iria tomar, certo? A moeda digital, o Bitcoin. Na segunda edição desse jornal, fizemos uma explicação completa sobre essa moeda que mudou o rumo das transações financeiras no mundo todo. Para saber mais sobre o Bitcoin, acesse o link da segunda edição do nosso jornal, pois vale a pena se reiterar desse revolucionário evento da atualidade, pois a partir de 2009, que foi o ano da criação de Satoshi Nakamoto, as pessoas começaram a ter mais liberdade e agilidade nas transações financeiras internacionais, sem falar das muitas possibilidades de lucro proporcionada pelo Bitcoin. O próximo inventor e evento que destacaremos é, em suma, uma das mais ilustres personalidades que o mundo já conheceu. Destacaremos agora um homem de notável genialidade, com seu invento que foi capaz de mudar a vida de milhões de pessoas. Ele ainda está vivo e ainda está bem ativo. Falo de Sergei Mavrod, criador do mais revolucionário sistema de desenvolvimento coletivo ou sistema de ajuda mútua financeira ou ainda comunidade de ajuda mútua mundial, AMMM. Nascido em 1955 em Moscou, Rússia, desde pequeno demonstrava muito talento nas ciências exatas. Ganhador de várias Olimpíadas de Física e Matemática, às vezes dava lição para seus próprios professores. Depois da escola, entrou no Instituto de Eletrônica, Engenharia e Matemática Aplicada, graduando-se matemático em 1978, com especialização em inteligências artificiais. Além das habilidades científicas, Mavrod se destaca como campeão em arte de combate russa, sambo. Trabalhou como engenheiro de software, foi empresário no ramo de informática e produção de vídeos, escreveu poemas e fez um livro. Foi eleito deputado na Rússia. Mas o que tornou Mavrod muito famoso
fazendo com que entrasse na lista dos inventores mais importantes da história contemporânea, foi a criação da MMM, fazendo com que milhares de pessoas do mundo todo mudassem de vida. Um sistema simples, de ajuda mútua que, apesar de todas as investidas contrárias dos governos e do sistema financeiro que dominam a economia mundial, MMM venceu, continuou crescendo e hoje já atinge mais de 235 milhões de pessoas em 118 países. Obrigada, professor Phil. MMM segue pelo mundo fazendo caridades e ajudando as pessoas a superarem a crise financeira. O Brasil é um dos países onde a comunidade mais cresce, mas ainda tem pessoas que têm dúvidas sobre o funcionamento, as regras e as vantagens. E quem irá responder nossas perguntas é o senhor Alexandre, nosso orientador de hoje. Vamos às perguntas e às respostas. Obrigado, Tati. Olá, internautas do jornal MMM Brasil. Eu me chamo Alexandre, sou orientador, participante e faço parte do suporte desse fabuloso sistema. E hoje eu vou responder algumas perguntas feitas por participantes de todo o Brasil. Alexandre, me tire uma dúvida. Na MMM Brasil, eu preciso ter um orientador? Sim, o ideal é que você se cadastre com um orientador, pois temos muitas regras que, se quebradas, podem causar o seu bloqueio. Você não perde seus valores, mas pode ser punido com a perca de bônus e também dos rendimentos já obtidos. Olá, Alexandre, aqui é a Maria Isabel de Pereira Barreto, São Paulo. Eu gostaria de saber se caso eu for bloqueada pelo sistema, tem como eu pedir esse desbloqueio? Sim, o bloqueio não foi feito para prejudicar os participantes. É apenas uma ferramenta que garante o funcionamento correto do nosso sistema. Caso você seja bloqueado, basta ir na nossa página oficial e falar com o atendente e solicitar o desbloqueio. Olá, Alexandre, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou aqui de São José do Rio Preto. E a minha pergunta é a seguinte: quantos cadastros é permitido por pessoa? É permitido apenas um cadastro por participante. E caso você tente descumprir essa regra, o sistema tem meios de detectar. E isso é considerado falta grave, que pode causar o banimento de seu IP. Alexandre, meu nome é Leandro e quero te fazer uma pergunta. Quantas contas eu posso acessar no mesmo computador? Não é recomendado que você abra várias contas em seu computador. Apesar de permitido, você não pode criar esquemas familiares, ou seja, cadastrar parentes visando unicamente bônus altos. Caso você precise administrar a conta de alguém, deve usar a ferramenta de administração que temos disponíveis em nosso escritório. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Natal, sou participante e orientador do sistema. Alexandre, a minha pergunta é o seguinte. A gente sabemos que o sistema autoriza a gente a administrar a conta de algumas pessoas. Eu queria saber se existe um limite de pessoas que eu possa administrar essas contas. Pessoas assim que são leigos ou pessoas que têm dificuldade em mexer com a internet, ok? Essa é a minha pergunta. Valeu, muito obrigado. Não temos limites de conta que você pode administrar, mas cada uma delas você deve antes sinalizar ao suporte que vai administrar aquela conta, enviando o seu e-mail e o e-mail da conta que você pretende administrar. Olá, Alexandre, meu nome é Wilton, eu sou de Alagoinhas, Bahia. Minha pergunta é a seguinte: eu posso acessar a conta de terceiros em meu IP? Não é recomendado, pois o sistema pode considerar que você possui conta fantasma. Nesse caso, é recomendado que você use programas de assistência remota, como o TeamViewer, por exemplo. Ou que você utilize da nossa ferramenta de administração que temos no nosso escritório. Olá, Alexandre, eu sou o Magnus, aqui do Amazonas. Tenho uma dúvida para você. Eu viajo sempre e nisso eu levo meu notebook e conecto o meu notebook em outras internets. Eu posso estar acessando a minha conta de qualquer IP sem problemas? Obrigado, valeu! Sim, você pode. No entanto, se você mudar várias vezes de IP em um curto espaço de tempo, o sistema pode te pausar em moratória, para a sua própria segurança, pois ele pode suspeitar que você está sendo hackeado. Olá, Alex, tudo bem? Aqui é a Paula, de São Paulo. Eu estou com uma dúvida. Eu queria saber se tem limite mínimo ou máximo para participar da comunidade. Obrigada. O mínimo para se iniciar no sistema é de apenas R$50, ou 0,01 bitcoins. E não temos valor máximo para doar ou receber.
Alex, meu nome é Douglas, sou aqui da cidade de Criciúma, Santa Catarina, sou participante e orientador da MM Brasil. E gostaria de saber, caso necessite solicitar uma ajuda apenas do meu rendimento dos 50%, eu posso fazer ou não? Sim, o benefício de 50% é temporário. Porém, enquanto o sistema fornecer esse benefício, você pode livremente solicitar valores de acordo com seu saldo. Você pode pedir valores parciais e o valor restante vai continuar rendendo 50%. Fala galerinha, Thiago aqui do Rio de Janeiro. Responde uma perguntinha pra gente, Alexandre. MMM Brasil é marketing multinível? Abraço. Não somos um marketing multinível, pois não trabalhamos com produtos. Também não somos um site de investimentos, pois não garantimos o nosso rendimento. Somos uma comunidade de ajuda mútua, uma espécie de vaquinha, com uma geniosa matemática que permite que possamos ter rendimentos sobre os nossos valores oferecidos. Alexandre, eu posso fazer o cadastro da MMM em qualquer país do mundo? Existem alguns países que não possuem plataforma, mas participam nas plataformas de outros países. Se você é brasileiro, deve participar no MMM Brasil e não pode, em hipótese alguma, participar em mais de um país ao mesmo tempo. Boa noite, Alexandre. Eu sou Arivaldo de Salvador, Bahia. A minha dúvida é em relação aos juros de 30%. Eles também são compostos como de 50%? Na verdade, temos rendimento a juros compostos diários, tanto nos 50% quanto ao 30%, com a diferença que nos 30% o seu rendimento vai parar de crescer em 30 dias. Porém, se você tem um objetivo, basta que você solicite o valor total de sua doação e faça novamente uma nova doação. E assim vai atingir o seu objetivo. Olá, meu nome é Andréia, sou participante da MM Brasil. Eu gostaria de saber se trazer pessoas para o sistema, eu ganho comissões? Não temos a obrigação de convidar ninguém para termos nossos ganhos. Mas se convidamos, recebemos bônus em vários níveis, de acordo com a profundidade. Todos esses níveis podem ser vistos na seção FAQ do nosso site oficial. Da MM Brasil, Sidney Gomes aqui de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu gostaria de saber quantas carteiras nós podemos cadastrar de exchange diferentes. Quantas carteiras? Vai lá, Alexandre, um abraço. Na verdade, recomendamos que você tenha no mínimo 2 carteiras cadastradas, pois caso você crie uma ordem de doação e a sua carteira esteja em manutenção, você tem uma outra opção para cumprir a sua ordem. Olá, Alexandre, meu nome é Paulo Fernando, eu sou de Rondon, no Paraná, e a minha dúvida é a seguinte: por quanto tempo o meu pedido de ajuda pode ficar na fila do despacho? Responde aí pra gente. A fila do despachante não tem um prazo determinado, pode levar algumas horas ou até mesmo alguns dias. No entanto, você começa a ter rendimentos a partir do momento que você criou a sua ordem. Por isso, ao criar a sua ordem, deve se atentar e olhar o seu escritório no mínimo uma vez ao dia. Olá, Alexandre, meu nome é Wesley, sou de Várzea Grande, Mato Grosso e sou participante e orientador do sistema MMM Brasil. A minha dúvida é o seguinte: eu posso pedir quantas doações eu quiser dentro de um mesmo mês? Não, temos um limite de 5 pedidos de recebimento ao mês. Relembrando que só podemos pedir de acordo com o nosso saldo. E também que só podemos criar uma próxima ordem de recebimento quando encerramos a primeira ordem fazendo a nossa carta da felicidade. E essas foram algumas dúvidas frequentes de participantes do sistema em todo o Brasil. Eu me chamo Alexandre, sou orientador, participante e também faço parte do suporte desse maravilhoso sistema. Voltamos agora com Tátila Pereira. É com você, Tátila. Obrigada, Alexandre. Sua participação foi bem elucidativa. Conheceremos agora os ganhadores do prêmio de 1 Bitcoin e do sorteio de 0,3 Bitcoins. O jornal MMM Brasil, terceira edição, fica por aqui. Não perca as próximas edições com muito mais novidades. Até a próxima!